Bem-vindos a mais um E aí, professor? E aí, prof? Que isso, Martin? Foi mal. Como vai? Vou bem. Ok. Vamos Sim, começar? vamos começar. As novilhas vermelhas chegaram. O que é isso? Ora, quer dizer que as novilhas vermelhas chegaram. Bem, vamos orar para conseguirmos entender. Sim, Querido Pai, obrigado por nos reunir novamente. Sim, precisamos da sua ajuda mais do que nunca. Estamos no limiar de grandes eventos e precisamos da sua guia. Ilumine as nossas mentes com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. amém. Eu sei que já falamos sobre esse assunto antes, mas sempre há uma novidade, não é? Que acaba tornando o assunto urgente. Claro, veja, até mesmo na série Ataque Total, que foi gravada em 2004, tudo ali ainda é relevante. Apenas os jogadores mudaram um pouco, mas a agenda é a mesma. É a mesma agenda, nada de novo. Muito bem, as novilhas vermelhas. Por que elas são importantes? Por que são relevantes para nós hoje? Os pais da igreja primitiva e todos os reformadores perceberam ou reconheceram que Israel de Deus não eram os descendentes físicos de Israel, mas aqueles que tinham a fé de Abraão ao longo dos séculos, incluindo a era cristã. Não vamos falar a respeito de tudo que os pais da igreja criam, mas vamos falar dos reformadores. Martinho Lutero, escrevendo a respeito de Gálatas, capítulo 6, disse assim, sobre Israel de Deus. Aqui Paulo ataca os falsos apóstolos e judeus, que orgulhavam-se de seus pais, sua eleição, a lei, etc. E aí ele cita Romanos 9, 4 a 5. É como se ele estivesse dizendo que Israel de Deus não são os descendentes físicos de Abraão, Isaque e Israel, mas aqueles que, assim como o crente Abraão, também acreditavam nas promessas que hoje em dia foram reveladas por Cristo, sejam eles judeus ou gentios. Esta é a posição do protestantismo. Esta é a posição de Paulo e a posição defendida pelos pais da igreja e também pelos nossos pioneiros. Exato. Mas algumas pessoas esqueceram disso. Na verdade, a A maioria se esqueceu disso. Vejamos o que João Calvino tem a dizer sobre Gálatas. Sobre Israel de Deus. Esta é uma ridicularização indireta da vã alegação dos falsos profetas que se vangloriavam de serem descendentes de Abraão de acordo com a carne. Existem duas classes que levam esse nome. Uma pretensa Israel, que parece ser assim diante dos homens, e a Israel de Deus. A circuncisão era um disfarce diante dos homens, mas a regeneração é uma verdade diante de Deus. Ou seja, ele chama de Israel de Deus aqueles a quem ele denominou como filhos de Abraão pela fé, fazendo citação de Gálatas 3, 29, e, portanto, isso inclui todos os crentes, sejam judeus ou gentios, que foram unidos em uma igreja. Essa é a posição da Reforma. E essa também é a posição bíblica. Por que então o mundo evangélico a rejeita? Porque elas engoliram a pílula dos jesuítas? Seria a pílula vermelha? Provavelmente. Muito bem, vamos dar uma olhada em Grattan Guinness. Ele foi um teólogo da Igreja da Inglaterra. Ele escreveu Romanismo e a Reforma e falou a respeito do templo de Deus. Ele diz assim, observe o espaço ocupado pelo homem do pecado, o templo, ou casa de Deus. Este não é e não pode ser um templo judeu. Ele é bastante enfático. É, bem claro. Paulo, que usa essa expressão aqui para retratar o romanismo, a utiliza tanto em Coríntios e Efésios como referência à igreja cristã. Na segunda epístola de Coríntios, escrevendo aos cristãos gentios, ele diz, vocês são o templo do Deus vivo.
Em Efésios, ele chama a igreja de templo santo, uma habitação de Deus por meio do Espírito. A Paulo, enfaticamente, o templo de Deus era a igreja de Cristo. Eles mesmos já haviam percebido isso. Este é o templo no qual ele viu o homem do pecado assentar-se. Não se trata de uma pessoa em um templo de pedra, mas um poder dentro da igreja cristã. Não é bem claro? É bem direto, fácil de entender e também exatamente o que a Bíblia diz. É uma afirmação bíblica. Agora vamos ver o que diz o Espírito de profecia. O Antigo e o Novo Testamento são inseparáveis, pois ambos são os ensinos de Cristo. A doutrina dos judeus, que aceitavam apenas o Antigo Testamento, não leva à salvação, uma vez que rejeitam o Salvador, cuja vida e ministério foi o cumprimento da lei e dos profetas. A doutrina daqueles que descartam o Antigo Testamento não leva à salvação, porque ela rejeita o direto testemunho de Cristo. Os céticos começam rejeitando o Antigo Testamento, e então dão um passo adiante e começam a negar a validade do Novo, e assim ambos são rejeitados. É incrível o quão antigo é isso e ainda está acontecendo. É um truque bem velho. Por que mudar se ele funciona? É o que diz o diabo. Exato, ele não vem com coisas novas. Ele apenas repete as coisas porque as pessoas já esqueceram de como que aconteceu no passado. Nós já estabelecemos, então, que, segundo os reformadores, o templo é a igreja. E também que o evangelho é uma coisa integral. Não dá para separá-lo em pedaços. Não dá para segregá-lo. Ainda assim, eles querem construir um novo templo. Ao menos esse é o plano deles. Este é Gershom Salomon. Os fiéis do Templo do Monte já têm a pedra angular para ser instalada. Ele é presidente dos Fiéis do Monte do Templo, uma preeminente organização em Israel que trabalha a fim de reconstruir o terceiro templo. Segundo a opinião dele, o governo do Netanyahu seria boas notícias para o prospecto de reconstruir o templo. Bem, hoje em dia o Netanyahu está no poder e ele é bem conservador, o que deve agradá-los tremendamente. Sim, na verdade, ele tinha saído e agora voltou. E agora ele é novamente o primeiro-ministro e tudo está... ganhando força de novo. Como sabemos, o Templo do Monte foi agraciado com o Domo da Rocha. Bem, será que isso será um problema ou não será problema nenhum? Bem, é um problema atualmente, mas com tudo que está acontecendo, no futuro não será mais um problema. Não será mais um problema. Mas será que o domo atrapalharia? Será que não atrapalharia? Ou será que poderiam fazer edifícios semelhantes, como esse novo templo da Casa Abrâmica? Sim, isso provavelmente vai acontecer. Certo. Temos aqui o ensino da dispensação. Segundo este ensino, os cristãos têm um interesse em Jerusalém e Israel. Vamos deixar bem claro aqui. A nação moderna de Israel é uma construção maçônica. Sim. Não é uma construção bíblica, mas uma construção maçônica. Na verdade, é um engano, porque eles pegam aquele verso bíblico que diz que Israel se reunirá a partir de todas as nações e tornam esse verso literal. Tornam ele literal. Mas quem deseja que seja assim? E qual é a agenda por trás? Temos que entender o que a Bíblia tem a dizer. Do contrário, as pessoas serão enganadas? Sim, e os olhos de todos focarão nisso. Muito bem, vejamos o que os dispensacionalistas têm a dizer. Os cristãos de todo o mundo são afetados pelos eventos de Israel. Mas como? Para começar, eles procuram por sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo. Talvez um dos sinais mais significativos que eles procuram é a reconstrução do Santo Templo no Monte Moriá, ou o Terceiro Templo, e a reinstituição dos sacrifícios do Antigo Testamento. Isso seria seguido, profeticamente, pelo aparecimento do homem do pecado, o Anticristo,
no templo para fechá-lo novamente, para acabar com as orações e sacrifícios. Isso é chamado de abominação desoladora, ou a abominação da desolação. E aí ele menciona Daniel e outros livros. Eu só queria deixar claro que isso daí não é a interpretação correta. Não vai acontecer assim. A gente só leu o que o Gratan Guinness tinha a dizer. E, segundo ele, o templo não é um templo de pedra. E o anticristo não é um homem que vai se assentar dentro de um templo feito de pedra, mas ele é um poder se assentando dentro da igreja cristã, que é identificado como o papado romano. E é isso aí. Isso aí é uma teologia totalmente nova. Então, nós temos que reiterar de onde ela veio. Ela foi elaborada pelos jesuítas. Como sempre, tudo que é apóstata nesse mundo parece ter saído dos jesuítas. Segundo Lewis Schaeffer, os dispensacionalistas acreditam no seguinte: os dispensacionalistas acreditam que ao longo das eras, Deus está atrás de dois objetivos distintos. Um tem que ver com a terra, pessoas e objetivos terrenos envolvidos, enquanto o outro está relacionado ao céu, com pessoas celestiais e objetivos celestiais envolvidos. Para eles, Deus tem dois planos. Isso é ridículo, porque em nenhum lugar da Bíblia você vê que Deus tem dois planos. E, além disso, quando o cristianismo surgiu dentro do sistema judeu, foram 3.000 judeus que entraram na igreja cristã quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes. Então foi um movimento judaico, e por 3 anos e meio ele permaneceu judaico, que depois se expandiu aos gentios após o apedrejamento de Estevão. Então a semente espiritual de Israel veio primeiro dos filhos perdidos de Israel e depois dos gentios. Nasceu daí, não é? Correto? O Wright declara o seguinte: a igreja não está cumprindo de forma alguma as promessas de Israel. A igreja não faz parte dos planos de Deus para Israel, mas é uma intercalação. Em outras palavras, são duas coisas diferentes. Uma coisa são os judeus, a outra coisa são os cristãos. Isso é absolutamente sem sentido. Mas é o que as pessoas hoje acreditam. E nós temos que mostrar que isso é um absurdo. Porque isso fará parte do engano final. Exato. Outra coisa que eles falam, e nós vamos ler o que o Ryrie diz, é que o literalismo consistente é o coração da escatologia dispensacionalista. Isso significa que devemos ler o Antigo Testamento literalmente por si só, sem o Novo Testamento como seu expositor. Isso é ridículo. Acabamos de ver no Espírito de Profecia que isso não tem cabimento. Quantas pessoas não separam o Antigo Testamento do Novo? Muitas. Cristo terá que reinar em um trono de Davi literal, e nações antigas, como Edom, Moabe e Amon, terão que ser ressuscitadas para servirem Israel literal. Isso é um completo absurdo. De onde eles tiraram isso? Bem, é claro que veio dos jesuítas. E por que eles tiveram que elaborar um sistema como esse? Para tirar a atenção deles. Sim, porque o Papa foi identificado como anticristo. Como você vai ter um movimento ecumênico quando todos acreditam que o Papa é o anticristo? Ninguém vai querer sentar com ele. Então você tem que tirar a atenção desse fator. E o mundo protestante engoliu isso direitinho. Este é o futurismo. Francisco Ribeira foi um jesuíta doutor em teologia, nascido na Espanha, que começou a escrever um longo comentário em 1585, e aliás, essa foi uma resposta ao problema do protestantismo, a respeito do livro de Apocalipse, intitulado Sacrum Beati Ioannis Apostoli, e mais algumas palavras complicadas que eu não vou mencionar. O livro foi publicado em 1590. Isso então foi expandido por outro jesuíta, o cardeal Robert Bellarmine, um dos apologistas jesuítas mais bem conhecidos. Foi publicado entre 1581 e 1593, intitulado
esse monte de palavras complicadas aqui. Contra os hereges de seu tempo, no qual ele negava o princípio dia-ano usado nas profecias e adiava o reino do anticristo para um período futuro de literais 3 anos e meio. Neste caso, eles estão esperando que venha um indivíduo que vai se assentar em um templo literal. Tudo aí é literal. Então, o templo espiritual da Bíblia torna-se um templo físico. Só que para se ter um templo literal, você precisa ter uma nação de Israel. E para se ter uma nação de Israel, você precisa criá-la, já que até então ela não existia. Porque Deus disse que não haveria. Sua casa será deixada desolada. Então entraram em cena os jesuítas controlando a maçonaria, com o seu sistema bancário controlado pelos Rothschilds e os Rockefellers, e assim criaram a nação moderna de Israel. E as pessoas caíram direitinho nesse engano. Hoje, ao invés de olharem para o que o anticristo está fazendo lá em Roma, no que está falando de sua pequena janela, todos os olhos estão voltados para Jerusalém, esperando a chegada fictícia de um indivíduo. É o que está acontecendo. Isso não faz sentido. Agora, a questão do anticristo, que já havia sido levantada por Paulo e levantada por João, e também levantada pelo próprio Jesus em seu tempo, hoje tornou-se uma questão para o futuro da igreja cristã. O anticristo não está aqui agora. Ele é irrelevante para o cristianismo hoje. Jogue o livro de Apocalipse no lixo. Foi só para os judeus e eles terão uma segunda chance. E eles reinarão sobre os edomitas e outros que nem existem mais. Muito bem. Naturalmente, as duas religiões precisam se unir. E é aí que entra a liturgia, da qual já falamos aqui. Líderes judeus encontram o Papa Francisco para comemorar o decreto para repudiar a ideia de que os judeus mataram Jesus. Eles haviam sido absolvidos pelo Papa Bento. Ele tirou toda a culpa deles. Os judeus não fizeram nada com Jesus. Afinal, foram os romanos que o crucificaram. Mas amando de quem? Sim. E o que ele fez em relação àquela parte na qual os judeus falaram que o seu sangue esteja sobre nós? Não, tudo isso é passado agora. Porque hoje precisamos do ecumenismo. Vamos começar com as religiões abrâmicas e o acordo abrâmico, e depois deixaremos os protestantes aos movimentos ecumênicos para cuidar deles ali. Em sua declaração, os rabis também chamaram a igreja a unirem-se a eles no combate contra a nova geração do barbarismo. Em outras palavras, as ramificações radicais do Islã, que colocam a sociedade global em perigo, não poupando nem mesmo os muçulmanos moderados. Quando dois inimigos antigos passam a ter um inimigo em comum, eles se tornam amigos. O Islã radical é o inimigo da vez. Não o Islã, é o Islã radical. O Islã radical põe em perigo a paz do mundo em geral, e especialmente as comunidades cristãs e judaicas. Nós chamamos todas as pessoas de boa vontade a unir forças para lutar contra esse mal. Eu conheço um mal ainda pior que esse, Martin. A rejeição de Jesus Cristo. Esse é o maior mal que já foi perpetrado. E eles são especialistas nisso. Exatamente. Eles querem união e paz, e para isso ele tem que ser tirado de cena, Jesus. E para isso, obviamente, o Papa tem que passar uma impressão de que ele e o judaísmo estão em harmonia. Também precisa criar a impressão de que o Islã moderado também está alinhado. E assim poderemos todos alegremente rejeitar Jesus, criando um sistema religioso chamado Acordo Abrâmico. E assim viveremos felizes para sempre em um milênio de paz, não é mesmo? Sim. E agora que as coisas com Israel foram acertadas, tendo sido declarado que os judeus não fizeram absolutamente nada com Jesus, vamos conversar e fazer as pazes com o Islã. O Papa Francisco chegou ao Emirados Árabes Unidos. É a primeira vez que o Papa viaja ao reino muçulmano.
Durante a sua visita de 2 dias, o Papa deve encontrar-se com líderes muçulmanos e fazer uma missa a céu aberto. Essa visita histórica pretende trazer a paz, colocando um fim nas tensões entre cristãos e muçulmanos. A ideia do Papa visitar a Península Árabe, a terra natal do Islã, era algo impensável há poucos anos atrás. O Papa Francisco foi convidado pelos governantes de Abu Dhabi. O padre Reinhold Zanner diz que o pontífice quer promover a tolerância e a ramificação branda do Islã. Martin, agora que esse objetivo foi conquistado, precisa haver alguma ação na direção do terceiro templo? O Donald Trump teve um papel muito importante nessa questão. Caso ele seja eleito mais uma vez, vai ser algo realmente interessante. Mas ainda que não seja, o próximo presidente certamente vai seguir nessa direção também. Ativistas que fazem lobby para a construção de um templo judeu em Jerusalém disseram que o Trump estava tendo um papel semelhante ao do imperador persa Ciro o Grande, que permitiu aos judeus voltarem a Israel de seu exílio. Os judeus também exaltaram Ciro por ajudá-los a construir um segundo templo judeu no mesmo lugar onde o primeiro havia sido destruído. Então, se todos eles unirem forças, haverá um terceiro templo, que, como veremos, é uma grande blasfêmia. Exatamente, a gente vai chegar lá. Os noticiários de Israel mostram o imperador Ciro ao lado de Donald Trump. E é interessante que eles baseiam suas conclusões em estranhos códigos bíblicos e numerologia bíblica. Isto é espiritismo? É cabalismo? Não tem nada que ver com a Bíblia. Talvez você possa explicar um pouco do que isso se trata. Bem, os códigos bíblicos são curiosos porque eles acreditam que existem palavras e eventos escondidos no documento original hebraico. É necessário compreendermos como isso funciona. Veja, o hebraico não tem vogais. Então, você pode colocá-lo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima. Ou mesmo ainda nas diagonais. E aí você coloca isso num computador. Digamos que você está procurando pelo nome Adolf Hitler. Bem, existem muitas vogais em Adolf Hitler. Se você tirar as vogais, você fica com Dulf. Isso seria Adolf, seria Dulf. E Hitler seria Hitler. Não é? Aí você pega essas letras e tenta encontrá-las no texto hebraico em qualquer direção, diagonal, seja o que for. Sendo assim, qual é a chance de você encontrar em toda a Bíblia a palavra Duf? Muito bom. Você vai achar esse Sim. Duf em algum lugar? Ah, o Hitler está na Bíblia! Sendo assim, a Bíblia fala sobre Hitler em códigos escondidos. Eles então continuam fazendo isso com toda a Bíblia. Desse jeito, a Bíblia acaba virando uma tábua Ouija. Sim, para que aconteça aquilo que você quer fazer. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem que ler a Bíblia e não ficar procurando por códigos estúpidos nela. Mas enfim, é isso que eles fazem. E a numerologia ainda é outra coisa. Para eles, cada letra tem um valor numérico. E você pode brincar com isso para sempre, achando milhões de compilações numéricas, fazendo o mesmo tipo de coisa. É isso que acontece quando eles usam essa numerologia bíblica e códigos bíblicos. Eles concluem que o Trump está na profecia e que ele será o libertador. Você pode inventar o que quiser. É como Nostradamus. Pois é. Para ele, a profecia só surge depois do evento. Aí qualquer coisa encaixa. Eles até fizeram a moeda do templo levando a cara do Trump. É interessante porque eles tinham que pagar por esse dinheiro redentivo. Eles não entendem que rejeitaram o Redentor. Esse era o dinheiro do templo. Estamos apenas recapitulando algumas das coisas que aconteceram no passado, para entendermos onde estamos agora no tempo.
Vamos recapitular o que Donald Trump disse naquela época. Os problemas do Oriente Médio só vão ser resolvidos quando as pessoas de todas as fés se unirem. Temos que lutar contra o extremismo islâmico e buscar a oportunidade econômica para pessoas de todas as fés. Quando você olha para o que está acontecendo, para o progresso que está sendo feito, isso era algo inimaginável há até pouco tempo. Há coisas que eu ainda não posso falar a respeito, mas são muito positivas. Quero agradecer aos líderes de Israel e do Emirados Árabes Unidos por sua coragem e liderança para forjar essa grande aliança. Ela será conhecida como o Acordo Abrâmico. Quero convidar o nosso embaixador, David Friedman, a fazer a gentileza de explicar o que é esse Acordo Abrâmico. Por favor, David. Obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo por esse tratado de paz histórico. Como todos sabem, Abraão é considerado o pai das 3 maiores religiões. Para a fé cristã, ele é o Abraão, Ibrahim para os muçulmanos e Abraão para a fé judaica. Nenhuma pessoa simboliza melhor o grande potencial de unidade entre todas essas 3 religiões. E é por isso que demos a esse acordo o nome dele. Eu me pergunto por que aquele homem da esquerda estava rindo enquanto o embaixador falava. Ele deve ter percebido que isso era uma grande bobagem. Provavelmente. Veja, nem todo mundo será cego. Mas, infelizmente, esse é um engano que vai enganar quem estiver dormindo. Nós temos que vigiar. Então, no que se refere ao Templo do Monte, existem essas imagens que mostram que pode haver unidade lá no Domo da Rocha. Veja o Domo da Rocha de um lado e o templo do outro. Talvez possa haver alguma coisa cristã aí também. Mas, no momento, vamos praticar isso e ver se conseguimos construir algo ali. Os judeus igualam o Imam Mahdi com o Messias, um lugar de adoração para todos os povos. Muçulmanos e judeus estão em negociação para a construção do templo próximo ao Domo da Rocha. Como mostra essa imagem aí? Talvez seja isso mesmo que eles estejam planejando. Apesar de ter ideias diferentes, eles podem estar em união. Enquanto isso, Martin, eles construíram a Casa Abrâmica. Na verdade, logo no início, quando começamos esse programa há 3 anos atrás, nós fizemos um episódio no qual explicamos que isso estava para acontecer. E eles construíram. E está aí. Muito bem, vamos dar uma olhada nisso. Muito bem, Martin. Lá eles construíram a Casa Abrâmica, e nela há 3 religiões. A primeira é chamada de Igreja de São Francisco, que, naturalmente, é uma referência a Francisco de Assis e, é claro, engloba a mudança climática. Exato. Pois essa é a questão. E é claro, o Papa atual é o Francisco, Sim, que adotou esse nome por causa de Francisco de Assis. correto? E o interessante é que o catolicismo, que está representado ali naquele prédio, rejeita a expiação. E, portanto, é uma religião sem Cristo, mascarada de cristianismo.
Porque se você não aceita que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, mas por suas obras, isso então não é cristianismo, é paganismo. É isso aí. E então você tem os judeus, Aham. a sinagoga judaica, que também rejeitam Jesus como Messias. E, é claro, você tem o Islã, que também rejeita Jesus como Messias. Então, você tem uma união tríplice que rejeita Jesus. Jesus. Muito bem. Bem, a outra questão é que você tem a Igreja Católica, os muçulmanos, que provavelmente também foi criada pelo catolicismo romano. Você tem a sinagoga com Israel moderno, que também veio dos jesuítas. Sim. E vamos deixar bem claro mais uma vez que para eles o Messias não é Jesus. Vamos perguntar a um dos membros do Sinédrio. Deixemos que ele esclareça a questão para nós. O Messias será o juiz. O Messias, ele será o juiz não pelo que ele vê ou pelo que ouve, mas pelo que ele cheira. Você acredita que o Messias em breve entrará nesse templo? Ele chegará em breve, ele é judeu. Ele não é Jesus. Se os cristãos quiserem continuar com essa ideia, então que continuem. Mas nós nunca vamos mudar a nossa cabeça. A gente prefere voltar para Auschwitz do que mudar nossa religião. Nós somos judeus leais. Mas o que acontece se os cristãos rejeitarem esse futuro Messias? Olha, veja só. Eu não sei. Eu não sou o Messias. Segundo esse rabi, o Messias não é Jesus. Se os cristãos querem acreditar nisso, é problema deles. Mas o Messias não é Jesus. E eles preferem ir para Auschwitz do que aceitar isso. Eu espero, de verdade, que isso não acabe acontecendo de uma outra forma. Porque em breve eles terão que prestar contas por terem rejeitado Jesus pela segunda vez. Pela segunda vez. Então, Martin, fica bastante claro que Jesus não faz parte da equação. E se a verdade que está em Jesus não faz parte da equação, então ela está fora da verdade. Sim, e não podemos ter nada que ver com isso. Não podemos nos envolver com isso. É um engano total. Trata-se de um engano elaborado por jesuítas. É uma ideia que deve ser totalmente rejeitada por qualquer pessoa que tenha uma base bíblica. Vamos dar uma olhada, então, na base bíblica. Na Bíblia, você tem um ensino muito importante que trabalha em muitos níveis. É a questão do tipo e do antítipo. Vamos ao livro Companion to the Bible, de Barrows, para acharmos uma definição do que é tipo e antítipo. Um tipo é um símbolo apontado por Deus para adumbrar algo maior no futuro, que por sua vez é chamado de antítipo. Algumas pessoas devem estar perguntando o que é adumbrar. Eu mesmo não sei. Então vamos descobrir. Adumbrar significa representar, fazer sombra a um evento futuro. Portanto, um tipo é uma coisa que representa algo do futuro. O melhor exemplo disso é o cordeiro. O cordeiro representa o cordeiro antitípico, aquele que tirou o pecado do mundo, ou seja, Jesus Cristo. Então, o antítipo é sempre maior do que o tipo. O primeiro é um modelo, ou seja, uma representação de algo que virá no futuro. Isso é algo muito importante. Uma vez que você começa a entender e aplicar isso, você não vai mais ser enganado pelo caminho perigoso do literalismo, como fazem os dispensacionalistas. Porque daí você destrói o antitipo. Correto? No que se refere ao templo, tudo que havia ali no templo era uma representação, ou seja, um tipo, de uma realidade maior. Jesus disse, alguém maior do que o templo está aqui. Então, ele também era o antítipo do próprio templo. E o candelabro, por exemplo, era um tipo
pois Jesus é a luz do mundo. Tudo ali era uma tipologia. O problema é que hoje eles pegam a tipologia e a tornam literal. A Arca da Aliança, por exemplo, a Arca da Aliança é exatamente o que ela diz. É uma aliança, mas há muitos tipos atrelados a ela. O propiciatório, por exemplo, que ficava no topo da arca, te protegia da condenação do Senhor e era feita de ouro puro. Que representa Jesus. Representa Jesus, que o protege da condenação do Senhor por ter tomado a condenação sobre si mesmo. Também representa o trono de Deus. É o trono de sua autoridade. Veja os anjos olhando para baixo, em respeito, em admiração para a arca. Há muito simbolismo e tipologia em todos os itens ali do templo. E os rituais envolvidos, os rituais sacrificais, apontavam para uma realidade maior, para o grande sacrifício que era feito em favor da humanidade. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E a cerimônia da novilha vermelha era muito importante porque era para consagrar o sacerdócio. E a novilha vermelha simboliza o sangue de Cristo, uma vez que Cristo foi puro e que não havia defeito nele, o cordeiro também precisava ser sem defeito. Portanto, as novilhas vermelhas tinham que ser sem defeito, pois até mesmo o sacerdote era um tipo de Cristo. Tudo era uma tipologia. Muito bem. Aqui nós temos uma interessante notícia de 22 de maio de 2023. Segundo a CBN, a cerimônia das novilhas vermelhas provavelmente pode acontecer em um futuro próximo, porque eles finalmente conseguiram obter uma raça pura de novilhas vermelhas, que foram levadas para Israel para esse evento. Então, algo pode acontecer em breve? Pois é. E de repente eles começaram a dar uma data. Exato, porque as novilhas vermelhas tinham que ter 3 anos. E isso é muito interessante, já que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. As novilhas tinham que ter 3 anos. A tipologia é imensa. E uma vez que os judeus reinaugurarem o sacerdócio oficialmente, também significa que estão rejeitando o sacerdócio de Cristo. Não foi o que ele disse? Exatamente. Ou seja, isso é baseado em um engano. E este homem, o repórter da CBN News, fica até mesmo confuso e levanta algumas questões muito importantes. Então vamos ouvir. Vamos escutar. 9 sacerdotes judeus, um pedaço de terra do Monte das Olivenas e 5 novilhas vermelhas. Todos esses elementos foram reunidos para aquilo que os judeus e gentios acreditam ser a chave para construir o terceiro templo judeu. Alguns creem que isso é o sinal da vinda do Messias. As 5 novilhas vermelhas estão agora em um local seguro e não revelado em Israel. O plano é transportá-las em breve para um centro de visitantes em Siló, aonde no passado ficava o tabernáculo do Senhor. O livro de Números explica que as cinzas da novilha vermelha eram utilizadas para purificar os sacerdotes para o seu serviço no templo. Para replicar esta cerimônia, as novilhas precisam ter pelo menos 3 anos de idade. Até lá, elas não podem adquirir nenhum defeito, pois isso as desqualificaria para a cerimônia, mesmo que seja um pelo de outra cor. De acordo com aqueles trabalhando no projeto, a cerimônia da novilha vermelha tem que ser feita no Monte das Oliveiras, num lugar que aponte diretamente para onde estaria o templo. A terra em que estou agora foi comprada 12 anos atrás e é perfeita para isso. Nós temos o sacerdote, temos a novilha vermelha, temos a terra, temos tudo pronto. Temos que esperar apenas 1 ano e meio. Byron Stinson faz parte de um grupo dedicado a construir a Israel bíblica e trabalha junto ao Rabi Mamon para ajudar a encontrar as novilhas vermelhas nos Estados Unidos. Seria a primeira vez em 2000 anos que isso aconteceria. O esforço no sentido de um templo judaico começou quando o povo judeu passou a retornar à terra prometida a partir dos 4 cantos do mundo, resultando assim na nação de Israel.
Eles dizem que pretendem convidar a todos para a cerimônia da novilha vermelha, que deve acontecer na Páscoa de 2024. Cabem muitas interpretações aí, mas devemos manter em mente as palavras do profeta Jeremias, quando ele disse que a Arca da Aliança sequer seria lembrada. Como então se pode ter um terceiro templo sem a Arca da Aliança? Não havia uma nem um segundo templo na época de Herodes. Mas a questão é, precisamos de uma arca para estabelecer esse terceiro templo? E além disso, temos as palavras de Estevão, quando foi apedrejado, dizendo: Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele habita em você e eu. Ainda assim, as pessoas continuam divergindo de opinião. Muitos creem que é necessário um terceiro templo para que o Messias finalmente venha a esse mundo. Mas o que dizer dos sacrifícios? Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente? Como cristão, eu acredito que foi. O segundo templo não tinha a Arca da Aliança, porque ela havia sido escondida. Mas Jesus era a personificação da lei. Então, ele estava ali no segundo templo. Sendo assim, a arca antitípica, na verdade, estava sim ali no templo. Completinha, com o trono da graça e tudo, na pessoa de Jesus no segundo templo. Mas esse terceiro aí, tem uma arca? Não. Não. No primeiro templo, a arca era o tipo. No segundo, estava como o antítipo, Jesus. Mas esse terceiro templo não tem nada. Sim. Portanto, se Jesus não está lá, seja por meio da Arca da Aliança, ou literalmente, então é como Jesus disse, está desolada. Está desolada, totalmente desolada. Muito bem, Martin. Vamos ver isso sob uma perspectiva bíblica. Para começar, qual era o propósito de Israel? Isaías 49, verso 6. E ele disse: Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eles cumpriram o seu papel? Não, infelizmente não. Não, eles se fecharam, dizendo que a salvação era só para eles e que o resto estava perdido. Há algumas nações que pensam mais ou menos assim. Sim. João 3, verso 18. Quem crer nele não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eles não acabaram de admitir que não creem. Isso não os condena como nação, não como indivíduos, pois todos têm acesso ao reino de Deus. Mas o único acesso para esse reino é Jesus. E eles o rejeitam. Eles o rejeitaram da primeira vez e ainda o rejeitam. Ou seja, o templo deles, que estão planejando construir, e todas as novilhas vermelhas, tudo que estão planejando, não passa de um engano. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Será que eles mudaram? Não. Eis que a vossa casa ficará desolada. O que isso significa? Significa que ela não será ocupada novamente. Acabou. Acabou. Já era. Sim. Faz algum sentido construir um terceiro templo? É um grande engano. Muito bem, vamos dar uma olhada lá em Lucas, capítulo 13. Eis que a vossa casa ficará desolada. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, até a segunda vinda. Não com alguém andando nessa terra e se assentando no templo. Não. E como eles mesmos admitiram, não estão esperando Jesus, mas uma outra pessoa qualquer, não Jesus. Bem, Jesus previu a destruição de Jerusalém em Mateus 24,
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus disse a eles: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Martin, isso é uma declaração enfática? Com certeza, sem dúvida. Mas fica a pergunta, por quê? Vamos respondê-la, lá em Lucas 19:44. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Mas por quê? Porque não conheceste o tempo da tua visitação. Por quê? Porque não conheceram o tempo da sua visitação. Que visitação? Quando Jesus veio à Terra, Exato, eles não o reconheceram. eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram mesmo. É por isso que a casa foi deixada desolada. E enquanto continuarem a rejeitá-lo, a casa continuará desolada. Mas o que é essa casa? Vamos para Marcos 1, verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Ao invés de um templo de pedra, havia chegado o tempo para o estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus. Quando começou, Começou bem ali, no início. O tempo está cumprido. E desde então, eles estão empregando força, de acordo com Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Ele se refere a João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. mas não devemos nos confundir pensando que não devemos aderir à lei porque ela só teria ido até João. Não. E eles profetizaram que ele viria e ele já veio. O Messias já veio. E na verdade, ele veio para estabelecer a lei e os profetas. E o reino, que é baseado na lei e nos profetas. E todos empregam força. Desde aquele tempo, qualquer um que queira fazer parte do reino tem que entrar nele da maneira correta. E se você quer saber qual é a maneira correta, leiam O Peregrino, de John Bunyan, e então compreenderão que a maneira correta é a justiça de Cristo. Sim, o propiciatório. Marcos 9, verso 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Isso ocorreu na demonstração lá do Monte da Transfiguração. Nessa ocasião, a lei e os profetas, Moisés e Elias, lado a lado, culminaria nesse reino. Sim, apenas para deixar mais claro, porque muitas pessoas usam esse verso para dizer que é uma contradição na Bíblia, porque ele teria indicado que essas pessoas estariam vivas para verem Jesus voltar. Os discípulos presentes ali no Monte da Transfiguração viram o reino, o poder que circunda Cristo. Eles o viram como o rei deste reino. Lá no Monte da Transfiguração. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O tipo encontrou o antítipo. O templo representava o povo de Deus. O povo estava associado ao templo. E dentro do templo, do segundo templo, estava Jesus Cristo, a personificação da lei. E esta é a religião que devemos aceitar. E todo aquele que aceita Jesus torna-se o templo. Sim, e isso deve levar a uma mudança em nosso coração. Isso. Como você mencionou num outro programa, as pessoas gostam de cerimônias físicas, porque após terminá-las, elas dizem, finalmente acabei, agora já chega. Deve haver mudança. Uma mudança. Que começa com arrependimento. Vamos para Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora, não estamos falando sobre pedras, mas sobre pessoas, sendo uma delas Jesus Cristo, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor.
no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Onde está o terceiro templo, Martin? É a igreja. A igreja. Que é feita de pessoas. Feita de pessoas. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então existe algo a se vencer. Uhum. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Ele até mesmo equivale o templo à cidade. E o nome, o caráter de Deus, está escrito em seus corações. A lei dele estará em seus corações. E essa é a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e eu escreverei nele o meu novo nome. Então, quando o antítipo chega, não podemos voltar para o tipo. Isso é blasfêmia. Veja só o que diz 1 Pedro 2,5. Vocês também, como pedras vivas, são construídos como uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ora, se devemos oferecer sacrifícios espirituais, isso não elimina os sacrifícios literais? Sim. É como você acabou de dizer. É um tapa na cara se voltarmos para o literal. Sim, porque você estará dizendo que o antítipo ainda não chegou. Porque quando Jesus veio a primeira vez, ele não era digno. É isso que quer dizer. É isso que querem dizer. Romanos 2:28. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Deus quer que compreendamos o significado do templo. E precisamos ser transformados nessa imagem. É disso que se trata? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então não existe semente literal. Não existe, isso é pura imaginação. Para roubar a atenção de todo o resto. E da mudança de coração pela qual devemos passar. Gálatas 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. E não uma Israel construída pela maçonaria, que tenha sido colocada em algum lugar lá do Oriente Médio. Hebreus 13:14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, e ele mesmo é a pedra angular. Então, sem ele, um templo novo seria inútil. Onde está a pedra angular na casa abrâmica? Bem, não é Jesus Cristo. Não. Provavelmente O anticristo? O anticristo está fazendo isso aí, porque é um sistema falso. Absolutamente falso. Façamos a pergunta mais uma vez. Será que Deus tem duas noivas? Isaías 2:19. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Aqui Deus está falando ao seu povo ao longo dos séculos? 2 Coríntios 11:2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Deus não tem duas noivas. Não pode ser assim. Não pode ter um grupo aqui e o outro ser arrebatado, que por sua vez estarão no céu, e os judeus aqui na terra. Isso é uma religião falsa. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Se Cristo não é parte da equação, não existe promessa. 2 Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Sem Jesus, sem promessas. Gálatas 4:7. Assim já não é mais servo, mas filho, e se ele é filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Quem quer ser um herdeiro do reino?
Precisa estar em Cristo? Não há outra forma. Não há outra forma. E se a glória de Deus deixou o templo, logo esta casa ficou desolada. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia é muito clara. E é lindo, porque no templo pequeno, Deus não está lá. Até mesmo o comentarista reconheceu isso. O que eles estão fazendo? Perguntou ele. E onde ele está agora? Aqui dentro. Vamos ler esta citação em Dons Espirituais. O sangue de Cristo e seus discípulos, a quem mataram, estava sobre eles, e foram visitados por um terrível juízo. A maldição de Deus os seguiu e se tornaram provérbio e escárnio para pagãos e cristãos. Foram expulsos, degradados, detestados, como se a marca de Caim estivesse sobre eles. Ainda assim, eu vi que Deus maravilhosamente preservou o seu povo e os espalhou sobre o mundo, para que este visse que eles foram visitados pela maldição de Deus. Isso é duro, hein? Significa que estão lá como um exemplo? Vi que Deus abandonou os judeus como uma nação. Ainda assim, houve uma parte deles que foram capazes de rasgar o véu em seus corações. Alguns ainda verão que a profecia se cumpriu neles e receberão Jesus como o Salvador do mundo, e verão o grande pecado de sua nação ao rejeitar Jesus e crucificá-lo. Indivíduos entre os judeus serão convertidos, mas como uma nação foram abandonados por Deus para sempre. Isso é muito sério, Martin. O que é que isso nos diz sobre essa nação que existe aí hoje? Nos diz que não é uma nação de Deus, mas uma nação sob outro poder. E isso os põe alinhados ao restante do mundo, já que todo mundo está debaixo desse outro poder. Ainda assim existe um reino, do qual você pode fazer parte. Só que para entrar nele, só existe um caminho. Exatamente. Há uma exigência. Se por acaso você pôr Jesus de lado, em qualquer coisa, Muito bem, Martin. Isso resume esse assunto. As novilhas vermelhas chegaram, 5 delas. Uma delas provavelmente se qualificará. Eles querem inaugurar o sacerdócio. Eles dizem que isso deve acontecer provavelmente em 2024. E quando de fato fizerem isso, será o primeiro passo para a construção do templo. E assim cumprirão uma falsa profecia, inventada pelas mentes dos jesuítas. Essa data é interessante. Os animais estão lá. Talvez comecem em 2024. Eles não podem esperar muito. Do contrário, a novilha vermelha vai ser uma novilha grisalha, e aí não poderão utilizá-la. Sendo assim, será que é seguro afirmar da rejeição final a Jesus Cristo por parte desse mundo? Mais uma vez, para ser mais claro. E infelizmente isso está aliado a um engano. Para muitas pessoas pode parecer que é a coisa certa. Vai parecer que é a coisa certa a se fazer, mas na verdade é a última rejeição pública de Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Que Deus nos ajude. Leiam suas Bíblias, vejam quem realmente é o templo e permaneça observando as coisas. Apenas assista tudo como se fosse um filme. E lembre-se de que os eventos que estão acontecendo lá mostram a urgência para fazermos algumas mudanças em nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está vivendo uma mentira. Tudo ao nosso redor é uma mentira. Já falamos sobre isso aqui. A verdade deve ser encontrada no meio de toda essa mentira. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. A tua lei é a verdade. Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a apegar-nos a ti
para não sermos arrastados por toda essa mentira. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.